Muito bem-vindos, meus queridos programadores e programadoras, à parte 3 do desenvolvimento do nosso jogo da velha. E hoje nós iremos fazer 4 funções extremamente importantes para o nosso jogo. Identificar quando o jogador venceu. E aí, antes de começar propriamente o desenvolvimento, nós precisamos ter bem claro em mente quando que um jogador vence no jogo da velha. Um jogador vence quando ele consegue colocar os mesmos caracteres, o X ou o 0, numa mesma linha nas 3 posições, ou numa mesma coluna, ou as duas diagonais, a diagonal principal ou a diagonal secundária. E aí então nós vamos desenvolver 4 funções para verificar quando o jogador venceu. Uma função vai verificar as linhas, uma segunda função vai verificar as colunas, uma terceira função a diagonal principal e uma quarta função a diagonal secundária. Nossa, mas precisa de 4 funções para isso? Não poderia fazer tudo em uma só? Ok, poderia, mas aí exercitando boas práticas no desenvolvimento de funções e procedimentos. O ideal é que cada função e cada procedimento resolva um problema específico, um pequeno problema. Então, nós temos o grande problema que é verificar se algum jogador ganhou. Só que, nesse grande problema, nós temos problemas menores. Nós precisamos olhar as linhas, precisamos olhar as colunas e precisamos olhar as duas diagonais, a diagonal principal e a diagonal secundária. Então, o código fica mais organizado, o problema se torna mais fácil, dividindo em pequenas partes. Então, vamos iniciar pelas linhas. Mantendo o padrão das funções anteriores, o retorno será inteiro, indicando se o jogador venceu ou não. E a primeira eu vou chamar de ganhou linhas. Lembrando, nossa matriz, o tabuleiro do nosso jogo, ele é global, então eu não preciso receber nenhuma informação como parâmetro. Nós vamos precisar percorrer a nossa matriz, então criei aqui 2 variáveis para os comandos de repetição. Vou criar então o for, que inicia de 0, vai até menor que 3, incrementando de 1 em 1, e o segundo for interno para as colunas, também começa em 0, vai até menor que 3, também de 1 em 1. Aí nós já iremos utilizar a primeira função que nós criamos lá na parte 2. Lembra que na parte 2 nós fizemos uma função chamada EVálido, que recebe um caractere e me diz se ele é um X ou se ele é um 0. Então eu só posso verificar, só é possível que um usuário ganhe em uma linha se o caractere que tiver nessa linha for X ou for 0. Então, antes de comparar propriamente se eles são iguais, eu vou verificar se é um caractere válido, porque se não for, eu nem preciso fazer a comparação. Então, vamos lá. Nosso primeiro if aqui. Vou acessar o nosso tabuleiro na posição IJ. Só que aí o que eu vou fazer com este caractere que está aqui nesta posição? Eu vou mandar lá para aquela função que eu chamei de EVálido. Então, esta nossa função EVálido vai receber um caractere que está na posição IJ da nossa matriz e vai retornar 0 ou 1. E aqui então eu vou utilizar um E. Por quê? Se retornar 0, significa que eu não tenho nesta posição nem um X e nem um 0. Significa que ela não foi utilizada ainda. Então, o restante que eu vou fazer não me interessa, porque ninguém ganhou nessa linha. Agora, e se nessa posição eu tiver um X ou um 0? Então, eu preciso verificar agora se o elemento desta posição é igual
ao elemento da posição seguinte. Olha o que eu estou fazendo. Quando o meu i for 0 e o meu j for 0, eu vou olhar qual o caractere da posição 0, 0. É um x ou um 0? Sim, é. Então, eu vou olhar se o caractere da posição 0, 0 é igual ao caractere da posição 0, 1. Como que eu chego nessa posição seguinte? Eu somo 1. Então, eu estou pegando um caractere e olhando se ele é igual ao próximo. E aí tem um detalhe muito importante aqui. Percebam que eu estou somando 1 ao meu j. Se o meu j vai até menor que 3, significa que o meu j vai chegar até o número 2. Eu possuo a coluna 2? Possuo. Só que eu estou somando 1 aqui. Então, quando ele chegar no 2, 2 mais 1 é 3. E eu não possuo coluna 3. Então, neste caso, o meu j só pode ir até menor que 2. O meu j vai ser 0. Eu vou verificar, então, o elemento da posição 0 com a posição seguinte, que vai ser 1. Quando o meu j for 1, eu vou verificar o da posição 1 com a posição seguinte, que é 2. Então, percebam que eu já acessei a posição 2, então não tem mais ninguém para comparar. Ok? Mas como que eu faço para descobrir, então, se eles são iguais? Eu vou pegar o da posição 0, vou comparar com o da posição 1. Se for igual, vou pegar o da posição 1, vou comparar com o da posição 2. Bom, eu preciso contar. Então, eu vou criar uma outra variável chamada igual, que começa com o valor 1. Quando o if foi executado a primeira vez, se o elemento da posição 0 for igual ao elemento da posição 1, ou da coluna seguinte, essa minha variável igual vai ser incrementada em uma unidade. Aí, o nosso j foi incrementado para 1. Então, agora eu vou estar olhando linha 0, coluna 1, com linha 0, coluna 2. Se ele também for igual, eu vou incrementar mais 1. E aí, o que acontece? Aqui dentro eu vou colocar um if e se a nossa variável igual possuir o valor 3, significa que esta linha, então, possui 3 caracteres iguais. Por quê? O da posição 0, 0 era igual ao da posição 0, 1 e o da posição 0, 1 era igual ao da posição 0, 2. Então, alguém ganhou. Quem? Isso eu vou verificar depois. Eu vou colocar, então, um return 1. Significa que alguém ganhou. Agora, e se esse if não for executado ou não for verdadeiro? Esse for, esse nosso para, terminou. Então, significa que o i vai ser incrementado e eu vou para a linha seguinte da minha matriz. Então, eu preciso inicializar essa variável novamente com o valor 1 para inicializar essa contagem novamente. Então, o i foi para 1. Então, agora eu vou para a linha 1. Linha 1, coluna 0 é igual a linha 1, coluna 1? Se for, ele vai para 2. Linha 1, coluna 1 é igual a linha 1, coluna 2? Se for, ele vai para 3. Retorna, então, 1, dizendo que algum usuário venceu. Agora, e se esse nosso for terminar e esse outro for terminar sem que esse return seja executado? Significa, então, que ninguém venceu pelas linhas. Talvez venceu pelas colunas, mas não pelas linhas, ok? Então, só recapitulando o que nós fizemos aqui. Eu estou percorrendo cada linha da minha matriz, por isso que eu tenho 2 paras, para gerar os índices de linha e coluna. Estou verificando em cada linha se esta posição da minha matriz possui um x ou um 0, significa que alguém jogou nessa posição. Se ninguém jogou nessa posição,
esta função vai retornar um zero. Zero significa falso. E como aqui eu já vou ter um falso e eu tenho um e, as duas situações precisam ser verdadeiras, este restante nem vai ser testado se esta função retornar um zero, porque significa falso. Zero em C sempre significa falso. Agora, se ela retornar um 1, significa que nesta posição eu tenho ou um x ou um zero. Então eu vou verificar se o x ou o zero desta posição é igual da posição seguinte. E aí então eu vou incrementando esta variável que começou com 1. Ao terminar este para, se esta variável igual possui o valor 3, significa que naquela linha eu possuo 3 caracteres iguais. Então alguém venceu naquela linha. Ok? Finalizamos assim, então, esta nossa primeira função. Ganhou por linhas. Vamos passar agora para uma função muito semelhante, que vai verificar se algum usuário venceu nas colunas. Eu vou fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, porque a função é muito semelhante. Você aí, ao fazer isso, tome muito cuidado, porque a grande maioria dos erros ocorrem em Ctrl+C, Ctrl+V. Então faça isso com muita atenção. Na verdade, eu nem recomendo, mas para ganhar tempo aqui eu vou fazer isso. Então, vou começar alterando o nome da nossa função. Não é mais ganhou linhas, é ganhou colunas. Novamente, não recebemos nada por parâmetro. Vamos percorrer as colunas, então precisamos de 2 bloquinhos de repetição. Preciso contar os caracteres iguais. Preciso verificar se ele é válido, mas aqui tem uma diferença. Eu tenho aqui o i e o j, então percebam, quando o i for 0, o meu j vai variar de 0 a menor que 2. Então, quem que eu quero verificar agora? As colunas. Então, eu vou inverter os índices aqui. Por quê? Percebam o seguinte, quando o meu i for 0, eu quero fixar a coluna 0 e percorrer as linhas, linha 0, linha 1, linha 2. Então, eu quero percorrer a coluna. Então, eu só vou alterar os índices aqui em todos os momentos que eu utilizo a minha matriz. Opa! Então, recapitulando, o meu i vai ser 0. Eu fixo a coluna em 0. O meu j vai ser 0. Então, eu tenho a posição 0, 0. Linha 0, coluna 0. Quando o meu j for para 1, eu vou ter a posição linha 1, coluna 0. Quando o meu j for para 2, eu vou ter a posição linha 2, coluna 0. Então, percebam, eu fixei a coluna. Se esta coluna possui um x ou um 0, eu vou então verificar se a posição seguinte... Percebam que aqui o incremento não fica no i, porque eu estou na coluna na posição 0, 0, linha 0, coluna 0. Eu vou permanecer na coluna 0, mas eu quero ir agora para a linha 1. Então, o meu incremento fica aqui nas linhas. Linha 0, coluna 0 é igual a linha 1, coluna 0? Então, quando o meu j for 1, linha 1, coluna 0 é igual a linha 2, coluna 0? Então, anteriormente nós verificamos as linhas, agora nós estamos verificando as colunas. Novamente, eu estou contando. Se esta variável chegar ao valor 3, eu retorno 1, significa que esta linha, o jogador que jogou nesta linha venceu, porque há aqui 3 caracteres iguais, 3 zeros ou 3x. Se esse if for falso, a minha variável recebe novamente o valor 1, e se os 2 blocos de repetição para terminarem
sem que esse if seja verdadeiro em nenhum momento, eu vou retornar 0 então, porque ninguém venceu por meio das colunas, ok? Bom, aqui eu finalizo então a segunda função para identificar vencedores por meio de colunas. Vamos agora para a nossa terceira função para identificar vencedores por meio da diagonal principal. Então aqui, como ela muda bastante, eu não vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Novamente, nós iremos retornar um inteiro. Vou chamar de ganhou diag principal. Não receberemos nada como parâmetro e vou precisar apenas de uma variável para percorrer a nossa matriz e já já isso vai ficar claro o porquê. E aqui a nossa variável igual, começando com o valor 1. Vou fazer então o nosso para, começando em 0, indo até menor que 3, incrementando de 1 em 1. E aí, por que eu não preciso de outro para? Porque aqui nós já temos os dois índices que nós precisamos para acessar a diagonal principal. Então, primeiro eu vou verificar se aquela posição já foi utilizada. Então, é válido a nossa posição, a posição do nosso tabuleiro na posição I. Então, quando o meu I for 0, eu quero a posição 0, 0. Quando o meu I for 1, a posição 1. Quando o meu I for 2, a posição 2, 2. Então, se a posição for válida, agora então eu vou verificar se a minha posição II é igual, e prestem atenção neste detalhe. Observem o que vai acontecer aqui. Eu quero verificar se a posição 0, 0 é igual à posição 1, 1, porque eu estou percorrendo a diagonal principal. Então, aqui vai ser I mais 1 e aqui também será I mais 1. Percebam, como eu estou somando 1 ao I, o meu I não pode ir até 3. Ele vai até 2. Então, quando o I for 0, 0, eu vou verificar se a posição 0, 0 é igual à posição 1, 1. Quando o I for 1, eu vou verificar a posição 1, 1, se ela é igual à posição 2, 2. Se isso acontecer, a nossa variável igual é incrementada em uma unidade. E ao chegar aqui no final, se a nossa variável igual for igual a 3, significa que alguém ganhou ali na diagonal principal. Então, nós iremos retornar 1. Caso contrário, nem precisaria do else, mas vamos colocar return 0, que indica então que ninguém ganhou ainda pela diagonal principal. Agora, finalizamos então a terceira, vamos para a quarta e última função desta nossa parte 3. Identificar então a vitória pela diagonal secundária. Percebem que ficaria muito extenso e complicado fazer toda essa verificação de vitória em uma única função ou procedimento? Então, eu copiei e colei aqui, lembrando sempre de ter muita atenção. Então, aqui eu vou chamar de ganhou dig secundária. Então, ganhou diagonal secundária. Preciso apenas de um for. Preciso novamente desta variável. E aqui eu preciso ter muita atenção com os índices. Porque olha só, agora eu quero acessar a diagonal secundária. Vamos escrever aqui. Então, o primeiro elemento da nossa matriz é o 0, 0. O segundo, 0, 0. O segundo é o 0, 1. O terceiro é o 0, 2. O próximo, 1, 0. O 1, 1, 2. E no final,
2, 0, 2, 1, 2, 2. Então, observem quem é a nossa diagonal secundária. O primeiro elemento é este aqui, é o 0, 2. Deixa eu escrever aqui embaixo, é o 0, 2. Qual que é o próximo? É o que está aqui no meio, 1, 1. Por fim, o 2, 0. Então, muita atenção, porque nós precisamos gerar esses índices aqui. Como que nós fazemos isso, então? Percebam, o índice de linha 0, 1, 2. Então, o índice da linha é o nosso próprio i. Linha 0, linha 1, linha 2. Então, o nosso i sem problema. Agora, e a nossa coluna? Percebam, quando o nosso i é 0, nossa coluna é 2. Quando o nosso i é 1, a nossa coluna é 1. Quando o nosso i é 2, a nossa coluna é 0. Como que nós fazemos isso? Vamos tentar aqui no primeiro, tentar uma fórmula para ver se vai funcionar. Quando o nosso i é 0, a nossa coluna é 2. O tamanho da nossa matriz é 3. Então, se eu fizer 3 menos i, 3 menos i, se o i é 0, continua 3. Então, vamos tentar aqui, menos 1. Isso aqui vai dar 3 menos 0. 3 menos 1 dá 2. Bom, aqui funcionou. Será que vai funcionar aqui? Então, aqui seria 3 menos i. O nosso i aqui é 1. Então, seria 3 menos 1 menos 1. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. Opa, também funcionou. E aqui? 3 menos o nosso i aqui vai ser 2. Menos 1. Então, 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Então, percebam que eu consigo gerar as colunas com essa pequena formulazinha, onde eu vou ter 2 na primeira vez, 1 na segunda vez e 0 na terceira vez. Então, é esta formulazinha que eu vou colocar aqui dentro. Então, é esta formulazinha que eu vou colocar aqui dentro. O tamanho do nosso tabuleiro menos a variável i menos 1. Eu vou tirar esses espaços para não ocupar, para a linha não ficar muito extensa, porque é exatamente a mesma coisa que eu vou colocar aqui. Nós vamos sempre comparar estas posições. Então, percebam, quando o i for 0, eu vou pegar a posição 0 com 3 menos 0, 3, menos 1, 2. Então, eu vou pegar exatamente essa posição aqui, 0, 2. Quando o meu i for 1, eu vou pegar a posição 1 e 3 menos 1, 2, 2 menos 1, 1. Então, é esta posição. Quando o meu i for 2, eu vou pegar a posição 2 e 3 menos 2, 1, 1 menos 1, 0. Então, eu vou pegar a posição 2, 0, ok? Então, se nessa posição tiver um x ou um 0, então eu vou comparar com a posição seguinte. E aí, vamos tentar arrumar isso aqui. Mas apenas isso não finaliza a nossa função. Percebam que eu estou comparando o elemento dessa posição com... Opa, vai dar o mesmo elemento. Se o meu i for 0, 3 menos 0, 3 menos 1, 2. Então, eu vou ter a posição 0, 2 com a posição 0, 2. Eu não quero a posição 0, 2 com 0, 2. Eu quero 0, 2 com 0, 1. Como que eu gero esta posição, então? Percebam que eu preciso ir para a linha de baixo, então basta somar 1 no i. Então, somando 1 no i, eu consigo ir para a linha de baixo e percebam que eu retorno uma coluna. Então, aqui eu subtraio 1, aqui eu vou subtrair 2. Será que vai funcionar? Vamos ver. Se o i for 0,
0 e 3 menos 0, 3 menos 1, 2. Então, eu tenho a posição 0, 2. E aqui, 0 mais 1, o 1. Opa, o i funcionou. 3 menos 0, 3 menos 2, 1. Então, percebam que eu venho para cá. Se o i for 1, eu vou ter a posição 1. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. Então, eu estou exatamente aqui. Agora, eu tenho que comparar com este. Então, 1 mais 1, 2. Opa, o i está certo. E 3 menos 1 dá 2. 2 menos 2 dá 0. Então, eu vou cair exatamente nessa posição. Então, percebam que aqui nós estamos brincando com os índices para acessar a nossa matriz. Se você se perdeu ou não entendeu o que nós fizemos aqui, tenta reproduzir essa matriz no papel e verifique aí como que a gente está fazendo com esses índices para acessar a nossa diagonal secundária, que é um pouquinho mais complicado do que a diagonal principal. E aqui nós terminamos, meus queridos, então, a nossa quarta função. Perceba que agora nós já conseguimos identificar vitórias por linhas, por colunas, pela diagonal principal e pela diagonal secundária. Se você não viu os vídeos anteriores, eu devia ter lembrado isso no início, mas tudo bem, né? Memória fraca. Os links para os vídeos anteriores estão na descrição do vídeo aqui abaixo. Corre lá e assiste aos outros vídeos se você perdeu. Não deixe de acompanhar, porque em breve estaremos então postando a quinta parte, onde nós iremos fazer a função para imprimir o estado atual do nosso tabuleiro, quais posições já foram utilizadas. Até o próximo vídeo então. Curta nosso canal, dá um joinha no vídeo aí para ajudar a gente. Um grande abraço e até a próxima!